Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No último dia 10, o prefeito Sebastião Melo, do MDB, completou 100 dias do seu segundo mandato. Desde 1º de janeiro, o chefe do Executivo Municipal enviou para o Legislativo 41 projetos de lei. É a Câmara Municipal que tem o poder de aprovar ou não legislações, bem como o papel de fiscalizar a Prefeitura. Para fazer um balanço da relação do Legislativo com o Executivo nesses 100 dias, a gente recebe aqui no nosso estúdio os vereadores. Cláudia Araújo, do PSD, vice-líder do governo. Jonas Reis, do PT, líder da oposição. Rafael Fleck, do MDB, membro da base do governo. E Grazi Oliveira, do PSOL, vice-líder do bloco de oposição. Bom, vereadores, obrigado por terem aceito aí o convite para estarem aqui na TV Câmara. Sejam bem-vindos. Começo com a vereadora Cláudia Araújo. Vereadora, nessa nova legislatura, o governo Melo está tendo um pouco mais de dificuldade aqui com a Câmara Municipal. Na legislatura passada, vocês tinham uma ampla maioria, inclusive na qual era possível a aprovação de emendas à lei orgânica sem a necessidade de apoio da oposição. A oposição cresceu, né, na última eleição e, enfim, vocês não têm mais esse voto para fazer qualquer alteração na lei orgânica municipal, né? Seria necessário convencer algum dos vereadores da oposição. Gostaria de saber da senhora como é que a senhora vê esse início de novo mandato aí do prefeito Sebastião Melo e essa relação com o Legislativo. Bem, olá, muito bom estar aqui com vocês, meus colegas, a Grazi, o Jonas, Fleck. Na verdade, nós não enfraquecemos, como tu disseste, né? A gente, durante a eleição, nós ampliamos o apoio. Nós tínhamos 11 partidos no segundo turno, trabalhando pela candidatura, pela recondução do prefeito Sebastião Melo ao cargo de prefeito. Então, hoje nós temos mais apoio do que tínhamos, porém, tendo que dispor de mais opções destes partidos na base do governo, né, à frente aí das secretarias e tudo mais. Então, isso traz um pouco de desconforto, às vezes, quando não se consegue acomodar a todos dentro da gestão, que é o que importa, né, para que os partidos possam trabalhar e possam entregar ainda mais para a população. Então, mas a gente tem uma base forte, sim, a gente tem aprovado 100% dos nossos projetos nesses 100 dias, tudo que veio para a Câmara foi aprovado. Algumas coisas a gente tem um pouco mais de dificuldade, adia, acerta depois com os vereadores. A gente não tem nenhum projeto hoje para ser aprovado que precise de 23 votos, porque antes era 24, agora com 35 vereadores são 23. Nós não temos nenhum projeto a princípio que precise, inclusive a concessão do DEMAI, que comentam que talvez precisasse, não precisa de 23 votos, precisa de 18 porque não é na lei orgânica. Então, a gente não tem problemas para aprovar os projetos, né? São projetos importantes para a cidade, para a reconstrução, porque nós tivemos aí a nossa cidade muito afetada no ano passado com as enchentes, muitas coisas por serem feitas. Então, tem muitos projetos importantes. Eu estava comentando antes aqui que hoje nós temos, agora nessa semana, nós temos 2 projetos importantes. O projeto dos professores, para o aumento dos professores e abono das faltas também, em função da greve que se teve dos professores. Também a questão da Operação Inverno, que é tão importante, que todos os anos passa pela Câmara e que nós precisamos aprovar para fazer as contratações emergenciais de mais profissionais neste período que a demanda é ainda maior. E então a gente está trabalhando forte e tenho certeza que vamos seguir em frente fazendo o melhor pela cidade, o melhor para que a gente possa aprovar esses projetos. O prefeito, inclusive, esteve na semana na Câmara falando sobre uma pauta que é extremamente importante, que é a pauta da saúde, onde nós estamos sofrendo muito com isso, com a questão da saúde, que acaba atendendo pacientes do interior, pacientes da Grande Porto Alegre, da região metropolitana, aqui em Porto Alegre, e esse recurso não chega como deveria chegar pelo Estado e pela União. Então, é um tema bem importante que nós precisamos seguir discutindo aí para que Porto Alegre não colapse na questão da saúde, que nós estamos bem precários. Exato, são vários temas, né, vereadora? Logo mais a gente vai adentrar nesses pontos específicos, DEMAI, questão da saúde, mas gostaria de agora passar aqui para o vereador Jonas. Como comentei com a vereadora Cláudia, vereador Jonas,
nessa legislatura vocês têm 12 vereadores, o bloco de oposição. No caso, além das emendas à lei orgânica, vocês também têm, enfim, a possibilidade de abrir CPIs, né, vereador? Sem o apoio, sem nenhuma assinatura da base ou de vereadores independentes. Então, gostaria de saber do senhor aí como é que o senhor está vendo esses 100 dias, relação entre prefeitura, legislativo. Olá a todas, a todos que nos assistem. Um cumprimento especial à vereadora Grazi, à vereadora Cláudia e o vereador Fleck. É importante destacar que, diferentemente da base do governo Melo, a base de oposição ela cresceu, porque a Câmara ela representa a diversidade da cidade. Então, se aumenta vereadores de oposição na Câmara, quer dizer que o governo 1 ele não teve um grande sucesso. Ele foi reeleito porque a eleição é de 2 turnos e tem 2 chapas, mas proporcionalmente a representação dentro da Câmara ampliou foi a oposição. Ampliou foi o destaque que demos ao tipo de proposta política que a gente apresenta para a cidade durante 4 anos, enfrentando o governo Melo e o desmonte da estrutura pública. É importante destacar que nesses 100 dias a gente continua tendo a precarização do serviço público. Um exemplo é o DEMAI. O DEMAI, há 7 anos atrás, tinha 2.093 cargos próprios, pessoas trabalhando dentro do DEMAI. Hoje nós temos 106 cargos. Ou seja, mais da metade dos funcionários não está mais dentro do DEMAI. Por isso que o cidadão que está pedindo serviço público tem uma entrega no DEMAI muito menor. E porque não se faz mais concurso público. Então há um sucateamento deliberado, uma proposta de privatização. Hoje o governo tem essa tentativa de vender como se fosse a concessão, trocando a palavra, mas na verdade é botar mais privado dentro do DEMAI. E a gente viu que o privado, por exemplo, nas leituras dos relógios do DEMAI não deu certo. Foi privatizado há mais de 7 anos, não deu certo e estão cobrando contas altíssimas, 20 mil, 30 mil reais de cada pessoa. Ou seja, o privado, como paga pouco para os funcionários, precariza, há uma rotatividade enorme. Então, os leituristas do DEMAI eles já não constroem mais um conhecimento sobre aquilo, porque o salário é baixíssimo. Eles ficam ali 2, 3 meses, rotatividade alta, vai embora. A mesma coisa no setor operariado, que trata de abrir os buracos, tapar os buracos, ajeitar a fuga de água, de esgoto. Eles também ficam pouco tempo, porque nem a insalubridade integral eles pagam a esses servidores nas empresas privadas. Eu entendo que a empresa privada ela é fundamental para a sociedade. E a sociedade estruturada dentro dessa lógica econômica do Brasil permite empresas. Só que a empresa tem o objetivo do lucro. A gente tem que entender que isso é legítimo. Mas no público o objetivo é a entrega de um serviço de qualidade para a população. E se o lucro estiver acima disso, acontece o que está acontecendo com a CE Equatorial, que agora está entrando na justiça para não pagar as multas para os cidadãos que ela não está entregando energia elétrica. Um ente federado que não recebe energia elétrica na hora certa, no momento certo, por conta da privatização, é a Prefeitura de Porto Alegre, que acaba não conseguindo levar a água para a população porque as casas de bomba não funcionam. Então, estou dando exemplos desses 100 dias de coisas que continuam. Então, eu não entendo que só 100 dias de governo novo, eu entendo que é uma continuidade. Inclusive, pessoas investigadas por corrupção foram nomeadas em cargos nesse governo. Quer dizer, coisas que deram errado no outro, continuam sendo abraçadas. Então, para nós, a gente compreende como uma continuidade de prejuízos à população. Vereador Rafael Fleck, senhor do MDB, mesmo partido do prefeito Sebastião Melo, membro da base, né? O governo, enfim, no dia da posse, vereador, teve aquele mega temporal, né? Inclusive a usina do gasômetro, onde seria realizado ali a solenidade para impulsar o secretariado, ficou sem luz, teve que ser adiada. Teve também a questão aí de muitos alagamentos em vários pontos da cidade, né, vereador? Um problema que já é histórico, é crônico, né, das grandes metrópoles. Gostaria de ver com o senhor aí como é que o senhor está vendo esses 100 primeiros dias do governo municipal. Olá, Gilberto, meu colega vereador Jonas Reis, minha colega vereadora e colega também na Comissão de Educação, Grazi Oliveira, a nossa vice-líder Cláudia Araújo. Eu acho que o principal agora nessa questão da Equatorial, Gilberto, é a total diferença entre o que o governo deseja fazer com o DEMAI e o que aconteceu com a CE Equatorial. Na CE foi privatizado, o controle acionário foi vendido para uma empresa privada e ela está executando a totalidade do serviço.
O que o governo deseja fazer com o DEMAI é uma concessão parcial. Nós já havíamos lá discutido dentro da base, né, e eu sou defensor, e o projeto que vem para a Câmara é uma concessão parcial, onde a captação e o tratamento vão ser exclusivos e vão ser de propriedade do município. O que se vai, então, conceder é a distribuição e a parte comercial do DEMAI, que é onde tem o maior número de problemas, né? É a extensão de redes e também a questão comercial, ali na cobrança, na leitura das faturas de água, que realmente teve alguns problemas, mas que com a concessão a tendência é ser sanado esse problema em curto espaço de tempo. Uma das questões também bem importante é o marco regulatório de saneamento. A questão do investimento que nós temos que fazer enquanto município até 2030, né? 33, é um investimento muito alto. Que o município hoje não dispõe desse recurso nesse médio espaço de tempo para poder então cumprir a determinação do marco de saneamento. Mas, então é isso, eu acho, o governo teve avanços nesses 100 dias, né? Eu quero aqui citar a luta para diminuir o déficit de vagas na educação infantil. O governo tem feito um esforço muito grande, né? Inclusive, né, vereador, o senhor é presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara. Sim, sou presidente, então, a Grazi também é integrante, né? A gente tem desenvolvido um trabalho muito interessante lá, na escuta dos professores, também na parte cultural e na parte do esporte também muito forte, e deu sintonia entre os vereadores. A gente pode divergir em várias coisas, mas nós enquanto comissão estamos fazendo vários encaminhamentos ao governo, né? Por unanimidade a gente consegue convergir em grande parte das demandas da SESI. Mas é isso, eu acho que o governo agora também editou um decreto sobre a falta de vagas, né? Que trata ali sobre a educação infantil, principalmente da 0 a 3, né, que é a maior demanda do município no déficit, e estabeleceu agora que crianças com falta, 25 dias corridos de falta na etapa 0 a 3, que não é obrigatória, vão ser desligadas, né, e a gente vai poder então chamar aquela mãe que não teve a sua vaga assegurada para o seu filho e para a sua filha, para poder então zerar essa fila, que é um problema da região metropolitana, não é só de Porto Alegre, né? É um problema no nosso país inteiro, tanto que foi pauta nas eleições municipais em todo o país. Mas nós estamos avançando, tem muito debate, né, Cláudia, na base, né? Eu respeito muito a oposição, acho que a oposição não só de direita, de esquerda, em qualquer governo, ela tem um papel do controle social. E eu acho que esse debate a gente tem que fazer aqui, né, que é a casa, é o Poder Legislativo, que é onde o debate tem que acontecer. Exatamente. Vereadora Grazi, então a senhora é vereadora de primeiro mandato, assim como o vereador Rafael Fleck, né, está, enfim, se ambientando ainda aqui de como funciona o Legislativo porto-alegrense, vice-líder da oposição, né, vereadora, já está com uma função bem relevante aí. Gostaria de saber da senhora, vereadora, como os seus colegas aqui comentaram, nessa legislatura aí a oposição está tendo um pouco mais de força, digamos assim, aberturas de CPI. Tem um ponto, vereadora, que eu gostaria de abordar com a senhora, que é a questão da busca por auxílio da justiça. Vocês, em alguns momentos, tiveram que ir até a justiça, conseguiram liminares, né? Teve a questão polêmica daqueles projetos lá no início do ano sobre DEMAI, na questão ali de deixar de ser deliberativo para ser consultivo. Gostaria que a senhora falasse como é que está sendo essa experiência e seu balanço sobre os 100 dias de governo. Ok. Olá, quero cumprimentar os colegas vereadores, né? Cláudia, Fleck, Jonas, e a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu estendo aí a reflexão que nós estamos no governo Melo 2, né? Nós estamos num acompanhamento do que foi este governo nos 4 anos que nos antecedeu, e aí o que está sendo nesses 100 dias que estamos vivendo. Eu acho que nós temos 2 modelos de como a gente enxerga a sociedade, né? O governo Melo, ele já chega desde o primeiro dia dizendo qual é o tipo de governo que ele quer, que é um Estado mínimo, né? Menos recursos investidos em concurso público, em serviços públicos, em servidor público, e mais em iniciativa privada,
que é um governo, que é um modelo de governo que nós não defendemos, né? E isso tem muita relação com, inclusive, quais foram os nossos movimentos nos primeiros dias do ano. Quando o governo apresenta a extinção da FASC, quando apresenta a mudança da estrutura do conselho do DEMAI, e que para nós é uma perda gigante, né? Porque entendemos que tanto a FASC quanto o próprio DEMAI são serviços essenciais para a nossa população. Eu, que sou uma mulher que venho da periferia, sei que para além da educação, a assistência, a água, né, o saneamento básico são essenciais. Então, nos custa muito caro ter que debater e ter que lutar para não perder o que se tem. Então, quando nós entramos com o liminar, foi na perspectiva de levar esse debate a público. Nós entendíamos que eram pautas essenciais para a nossa comunidade e que a gente deveria ouvir a comunidade. O governo Mello não tem esse hábito, né? Ele não dialoga, ele não ouve, é um governo autoritário, né? E a gente tem feito esse enfrentamento de dizer, nós queremos dialogar, nós queremos construir. Então, acho que o nosso maior embate hoje, ele tem um diálogo com um modelo de sociedade que nós defendemos, né? O que nós estamos debatendo aqui, que já foi fala dos nossos 3 vereadores, quando a gente trouxe a questão do DEMAI, a própria forma como a própria CE foi privatizada, é o que nós estamos dizendo, não é o correto, não é o caminho e não é a solução, né? Nós defendemos que haja possibilidade de olhar para a população, de olhar para os recursos públicos e investir o dinheiro público na coisa pública. Por que a saúde está um caos? Né? Porque os nossos postos, as nossas UBSs, que é o básico, a unidade básica de saúde, não consegue dar conta do mínimo. E todos, nós temos quase 99% dos postos de saúde em Porto Alegre privatizados, entregues para a iniciativa privada. Né? Então, estoura no hospital, estoura. A região metropolitana faz uso da saúde, faz, mas existe a nossa responsabilidade aqui, que é local. Da mesma forma, o DEMAI, não foi à toa que nós, numa pequena chuva, a última chuva que nós tivemos aqui, que inclusive faltou luz aqui na casa, Porto Alegre de novo estava embaixo d'água. São serviços e questões essenciais, são trabalhos que a gente entende que são essenciais. Então, sim, nós entendemos que há, nesses 100 dias, um enfrentamento de lutar pelo serviço público, pelo servidor público. Não foi à toa que, inclusive, enfrentamos uma greve de 12 dias, né? Esse é o projeto que nós defendemos. Que o serviço público seja de qualidade, mas que ele parta das mãos dos servidores. Porque o que o Jonas trouxe aqui foram dados importantes sobre o DEMAI. Mas não é só no DEMAI que falta profissionais concursados. É na saúde, é na educação, é na assistência, e nós estamos entregando para a iniciativa privada. Então, resolver o problema e privatizando mais, para nós não é o caminho, não é a solução. Vou agora, pessoal, entrar nos pontos mais específicos. Vereadora Cláudia Araújo, essa questão da concessão, a oposição chama de privatização, né? Vocês já explicaram essa diferença entre os dois modelos, do que foi feito com a CE, que eu acredito que a população venha tendo mais problemas do que quando era estatal, né? Inclusive teve uma CPI, vereadora, que eu fui a presidente, que a senhora foi presidente, que realizou um trabalho bem importante, ouviu técnicos, ouviu funcionários, ouviu os representantes, gestores, né, da própria CE Equatorial. Eles, enfim, assumiram um compromisso, né, de melhorar esse serviço, de dar uma atenção maior aqui para a cidade de Porto Alegre. Gostaria de saber da senhora em relação a essa questão aí do DEMAI. Vereadora, por esse minuta de projeto, digamos assim, que foi apresentada pelo prefeito Sebastião Mello aos vereadores da base, seria uma concessão parcial. Parte do serviço continuaria sendo atribuição do poder público. Digamos, sim, o tratamento de água. Exato. Explicou no início do programa, né? É uma concessão parcial, onde a captação e o tratamento continuam sendo do município, né, da gestão, e o restante aí vai ser concedido. A concessão, ela tem um prazo, ela tem aí 30, 35 anos, que tem regramento, tem um contrato com todas as regras e que, se for descumprido, ela volta para o município, diferente da Equatorial. Né? A Equatorial não tem retorno, então é uma venda e não tem o que se fazer, a não ser que o governo do estado entenda
que foi descumprido algo e que aí incorpore, não sei se é essa a palavra, reestatize a companhia, mas diferente do município, né? Então, a gente entende e eu acho que é bem importante trazer a questão do marco, né? 2033. Isso é muito importante a gente pontuar, porque isso reflete e muito nos recursos futuros que o município possa vir a ter. Empréstimos com o governo federal, com bancos, com outras, que vai trazer benefícios, nós vamos perder isso caso a gente não consiga cumprir esse marco. Então, são coisas que precisam ser feitas nesse momento, coisas pontuais. Essa concessão, com certeza, vai nos trazer melhorias. Hoje nós temos 800 ocupações irregulares em Porto Alegre, todas elas sem saneamento. As pessoas não têm água, as pessoas não têm saneamento, e não é o prefeito que vai resolver isso. Isso são bilhões que a gente precisa investir, nenhum outro governo fez isso, e não vai ser nesse que nós vamos fazer. Nós já conseguimos fazer muito, trazer muitas melhorias, mas a gente precisa sim. E eu queria contrapor com a vereadora Grazi algumas falas da senhora com relação às terceirizações. Eu falei isso na tribuna na semana e também com relação ao governo Lula, né? O governo Lula está fazendo mutirões com a iniciativa privada, porque entende que não tem condições só a gestão fazer esse trabalho dentro da área da saúde. E é isso que nós estamos fazendo também. Nós estamos buscando parceiros que estejam dispostos a trabalhar em parceria. E por isso nós temos hoje pessoas dentro das terceirizadas no DEMAI, dentro das terceirizadas dentro da educação e outros em outras secretarias, porque somente através das parcerias nós vamos ter recurso suficiente para melhorar a cidade. E também queria trazer da fala da vereadora que a FASC não foi extinta, ela foi transformada em secretaria. E isso também traz benefícios para a nossa cidade. Isso passa para o primeiro escalão, onde inclusive a folha de pagamento era feita pela FASC. Agora não, agora é feita pela gestão. Então tem muitas coisas que vão trazer benefícios enquanto secretaria, enquanto primeiro escalão, para melhorar a vida da cidade. O governo Melo discute sim, dialoga sim. Ele não é omisso, tanto que nós trouxemos de volta na gestão do prefeito o OP, que é a fala das pessoas, que é a voz das comunidades. E o prefeito está sempre nos OPs, está no Mais Comunidade, que é conversando com as comunidades diretamente dentro da comunidade, ouvindo e mandando fazer aquilo que é possível ser feito. Então não é verdade que nós não discutimos, que nós não dialogamos com a população. Nós estamos sempre presentes nas comunidades, trabalhando em prol por trazer melhorias, sim, para a nossa cidade. Vereador Jonas, sobre essa questão aí das terceirizações. Ontem teve aqui no parlamento um debate bem interessante sobre a questão da saúde, crise no financiamento da saúde, vereador. A gente sabe que o município, né, consegue dar conta de tudo sozinho. A saúde de Porto Alegre, principalmente pela alta demanda de pacientes da região metropolitana, está passando por uma situação bem complicada, mais 50% da alta... 55% pacientes do interior ou Grande Porto Alegre. Ou Grande Porto Alegre. Então, gostaria de ver com o senhor sobre essa questão das terceirizações aí que a vereadora comentou para a área da saúde, nesse momento são interessantes do teu ponto de vista? A saúde ela é um problema histórico em Porto Alegre e foi, evidentemente, agravado pela má gestão do secretário de saúde, Fernando Ritter. Ele realmente não consegue organizar a saúde. Não sei por que o prefeito Melo decidiu manter ele lá, mas está muito ruim. A fila aumentou, 7 anos é a média de espera por uma cirurgia em Porto Alegre. Ele não fez nomeação de médicos especialistas. Quando nos postos terceirizados, que são mais de 100 na cidade, a vereadora Grazi apontou muito bem, entre em férias um médico, eles não estão repondo. Eu tive que entrar no Ministério Público, no posto de saúde da Ilha da Pintada, porque deram férias, vereadora Grazi, para o médico e não repuseram, e está colocado no contrato. E o secretário de saúde finge que não vê isso. Nós precisamos, sabe o quê? Fortalecer a legislação. Por isso que o parlamento é importante. Nós temos que começar a criar legislação que a gente possa também demitir maus gestores. Por exemplo, secretário de saúde. Se tu tem um contrato que diz que tem que repor o médico quando tem férias e não foi reposto, a culpa é do secretário, ele tem que ir embora.
tem que ir embora. E aí eu falo mais, eu chego na secretária de saúde do estado, onde já se viu o governador tirar dinheiro de Porto Alegre. Porto Alegre atende pacientes do Rio Grande do Sul inteiro e até de Santa Catarina. Ontem eu vi um carro de Santa Catarina estacionado na frente da Santa Casa. Então a gente não vai escolher paciente. Porto Alegre vai continuar não escolhendo o paciente, vai continuar acolhendo todo mundo, mas é uma irresponsabilidade o governador Leite fica viajando, passeando, né? Agora queria comprar até um avião. Ele queria achar 95 milhões de reais para comprar um avião, mas ele não acha para devolver o dinheiro de Porto Alegre. Porto Alegre não vai se calar. Nisso o parlamento está unificado. Oposição, situação, nós queremos o nosso dinheiro de volta, porque o porto-alegrense paga impostos. E o gaúcho paga impostos, onde já se viu o governador tirar dinheiro da capital, que atende o Rio Grande do Sul inteiro. Então isso aí está errado, isso vai ter que mudar e nós vamos acabar indo para a justiça. Consequentemente, o Ministério Público vai ter que entrar na jogada ou a gente vai deixar morrer pessoas na fila do hospital porque não tem leito. Para quem não sabe, agora neste momento tem macas do SAMU retidas em várias emergências, porque não tem mais leito nas emergências, nós estamos com superlotação de 300%. Claro que a responsabilidade também é da má gestão municipal, que tem que organizar o SUS no local, mas quando a gente perde dinheiro, o governo estadual tira dinheiro, isso aí é extremamente nocivo. Então esse é um problema que nós temos que resolver. Nós temos que sentar, o governador tem que sentar. Foi feita uma reunião nesta Câmara de Vereadores, mas o governador vai ter que devolver o dinheiro de Porto Alegre. Eu não quero saber para onde foi. Eu quero saber que as pessoas estão sendo atendidas e elas vão continuar sendo atendidas, mas nós não vamos ter que tirar dinheiro de Porto Alegre, por exemplo, da área da educação, que nós temos 7 mil crianças ainda fora da escola, para tapar o furo da saúde criado pelo governador irresponsável. Então, é mais ou menos nessa linha. Vereador Na verdade, só para complementar o vereador Jonas, é só fazer aquilo que está na lei. Hoje, o Estado coloca na saúde 9,75% e a obrigação legal é 12%. Se ele fizer isso, ele já está fazendo a parte dele e nós vamos conseguir melhorar a saúde de Porto Alegre. Esse cumprimento do mínimo constitucional da tabela SUS, que é bem necessário, né, vereadora Cláudia? Vereadora Fleck, sobre a questão da saúde pública. Governo municipal, governado pelo prefeito Sebastião Melo, do mesmo partido do senhor, governo estadual pelo governador Eduardo Leite, do PSDB, governo federal pelo presidente Lula, do PT. São 3 partidos aí bem distintos, né? A maior concentração digamos, de recursos está no governo federal. Mas, enfim, os próprios presentes ali naquele encontro de ontem, aqui no plenário, disseram que além de exigir, né, do governador, solicitar ao governador que ele aumente esse repasse para 12%, também enviar uma comitiva lá a Brasília para solicitar mais recursos do Ministério da Saúde. Tua visão sobre essa questão aí do financiamento, vereador? Não. Gilberto, o que o prefeito fala e fala já há muitos anos é que nós temos que ter menos Brasília e mais municípios, né? Então a maior fatia dos recursos sempre acaba ficando lá em Brasília e não são repassados na ponta onde realmente as coisas acontecem. Então, eu acho que uma reforma federativa é um sonho de todo e qualquer político, seja de qualquer espectro político, né? Mas isso é um sonho, passa quase que uma utopia no momento político em que vivemos. Mas eu acho que é uma injustiça financeira com os municípios no geral, né? Porto Alegre deveria receber 12%, no mínimo. Mas eu acho que ela deveria receber 20%, porque ela acaba atendendo e satisfazendo o atendimento da medicina na saúde no Rio Grande do Sul numa proporção muito maior do que os 9,45%, né, que vem recebendo. 9,75%. Então, eu acho que passa por um novo processo nacional, né? Acho que o Brasil ainda não teve a maturidade suficiente de olhar os municípios de uma forma mais efetiva, né? Acaba que os recursos ficam lá em Brasília, tudo se decide por lá e as migalhas vão para os municípios. Então acho que esse é o principal problema hoje, né? Não aqui, em todos os municípios do Brasil, né? E vereadora Grazi, um dos pontos que foram discutidos ontem
ontem nesse encontro foi a questão de um possível, enfim, fechamento de alguns leitos, porque o município não está dando conta, né, de absorver essa demanda tão grande de pacientes que não são da capital gaúcha, né? Gostaria de saber alternativas, o que a senhora acredita que deveria ser feito aí para conseguir resolver esse problema? Bom, acho que uma das coisas que é importante, que já foram ditas aqui, tanto pela vereadora Cláudia quanto para o Jonas, é o governo do estado cumprir minimamente o que preconiza a lei, né? Nós sabemos muito bem que os recursos, eles precisam chegar na ponta. Porto Alegre é a capital, inevitavelmente as cidades do interior vão buscar a capital, até porque nós sabemos que é na capital que a maioria de especialidades, de modelos de cirurgia e de atendimento específicos, né, estão aqui, não estão no interior, então é inevitável. E com certeza, se nós tivermos fechamento de leitos, nós vamos entrar num nível de caos. Nós não podemos fazer e nem permitir que isso aconteça, né? Nós sabemos que a saúde é a base, né, que estrutura nossos corpos e as nossas vidas, então que nos mantém vivo. Então nós precisamos pensar em um movimento. Eu acho que a primeira situação foi essa reunião que aconteceu ontem. Acho que já é um movimento para estar pensando em alternativas para solucionar. Mas eu também quero aproveitar para dizer para a vereadora Cláudia que quando a gente tem um governo que retira do conselhos que foram feitos para ter a participação popular, a autonomia de poder também decidir e deliberar, quando a gente destitui diretores de escola que foram eleitos pela sua comunidade, quando a gente simplesmente apresenta, como foi a abertura do programa aqui, 41 projetos de lei, em que uma boa parte desses projetos de lei não teve consulta com a base, e sim para o modelo de governo, que volta a repetir, que é um modelo de sociedade que o governo Melo defende, sim, ele é autoritário, sim, ele não dialoga. E em relação à FASC, a FASC foi extinta. Foi criada uma nova secretaria e com muita luta da oposição conseguimos garantir algumas emendas que pudesse dar um respiro para o que era a FASC. Porque se também não fosse com muita negociação, muitas coisas que eram da origem da FASC não estariam na nova secretaria. A FASC foi extinta. O que foi feito foi a criação de uma nova secretaria com um novo modelo. Vai abarcar todos os serviços que a FASC tinha? Vai. Mas nós tivemos muita luta para garantir o mínimo daquilo que a gente acreditava que tinha que se manter na FASC. Então não é, eu não gosto, né, não vai sair da minha boca em verdades. Vai sair da minha boca aquilo que é. E foi o que a gente votou aqui. Nós votamos na casa a extinção da FASC. E votamos na casa a criação de uma nova secretaria. E só conseguimos garantir minimamente o modelo porque realmente nós tivemos muita luta, negociamos com a base do governo para que aquilo que nós escutamos, porque quem fez a escuta dos movimentos sociais e de quem usa o serviço fomos nós. E foi com essa luta, junto com esses movimentos, que a gente conseguiu fazer a alteração. Então acho que é bastante importante dizer isso. E por fim, tem uma coisa que vem me incomodando desde o primeiro dia que eu escuto, que é que o governo Melo foi eleito nas urnas para fazer o projeto que quer. Não é verdade. Eu respeito, todos nós respeitamos as urnas, porque todos nós fomos eleitos pelas urnas. O processo é democrático, mas não é verdade que ele ganhou carta branca para fazer. E vou dizer isso em números. O prefeito Melo teve 406 mil votos. Mas nós tivemos de abstenção 382 mil pessoas que não foram às urnas dar seu voto e 43 mil pessoas que votaram nulo ou branco. Isso significa 425 mil da população que não queria nem A e nem B. Então, não é carta branca. Nós temos uma metade de uma população votante que não queria nem A e nem B. Então, nós também temos que entender, quando a gente vai governar, que não é porque a urna nos deu ok que nós não vamos ouvir. Eu estou muito chateada em ouvir secretários chegar, usar a fala e dizer: nós temos carta branca para fazer isso. Não. Foram eleitos, é super certo, super correto, mas metade da população votante não quis nem governo A e nem governo B.
Mas, vereadora Grazi, é importante a gente destacar que os projetos, enfim, esses que promovem mudanças, são enviados aqui para a Câmara, onde, enfim, são fruto de debate, né? E vários a maioria... nós votamos a favor, porque nós também acreditamos que existem, e óbvio que não é uma chacina aqui, né? Tem projetos que o governo Mello apresenta aqui que a gente entende que vem a contribuir. E quando a gente acredita que pode também ajudar a melhorar, não é à toa que nós apresentamos algumas emendas e tentamos dialogar com isso. Então, isso é óbvio, a gente está aqui para a cidade. Né? Eu acho que a gente tem que medir isso, né? Perfeito. Vereadora Cláudia, gostaria agora de mudar um pouquinho o tema e para a questão do transporte público, né, vereadora? Enfim, desde o início da gestão, lá do primeiro mandato do prefeito Sebastião Mello, ele conseguiu manter o preço da passagem em R$ 4,80, foram 4 anos, mas segundo a própria prefeitura, para esse aumento que foi para R$ 5,00 a passagem de ônibus, é importante a gente destacar, né, que apesar de ser R$ 5,00, continua mais baixa do que vários municípios da região metropolitana. O governo municipal, vereadora, está fazendo um aporte grande de recursos, né, nessa questão do transporte coletivo. Gostaria de saber da senhora aí como que a senhora viu o recebimento desse aumento aí por parte da população. Claro, a população nunca gosta, né, nem que sejam 20 centavos, não gosta de pagar mais. Gostaria de saber da senhora aí sua opinião sobre o transporte público. Na verdade, nós estamos trazendo para Porto Alegre, o transporte público de Porto Alegre, ele é muito precário há muitos anos, né? Não é uma coisa da gestão Sebastião Mello. São anos e anos sem manutenção, sem troca de frota, sem melhorias. E na gestão passada, agora nós começamos a questão dos ônibus elétricos, né? Dos ônibus para fazer essa mudança de frota. A gente sabe que não existe festa sem conta. O prefeito conseguiu por 3 anos manter a passagem. Por que conseguiu manter a passagem? Lá atrás, quando nós votamos a extinção dos cobradores, quando nós votamos algumas coisas muito fortes para nós, porque nós entendemos, naquele momento, inclusive, eu tinha uma emenda naquele projeto para que os ônibus articulados continuassem com cobrador, que os que têm a acessibilidade também continuassem para ajudar os cadeirantes e tudo mais. Então, muitas coisas agora estamos trocando pela bilhetagem, todos os ônibus pela bilhetagem eletrônica. Então, estão acontecendo mudanças que nunca aconteceram antes. A gente sabe que a gente ainda tem muito para evoluir, muita coisa para fazer, os modais estão comprometidos, são antigos, não tem integração entre os municípios, que é uma coisa que deveria ter e é uma coisa que o prefeito fala muito. Por que um ônibus que sai intermunicipal, que sai lá de Novo Hamburgo, passa por São Leopoldo, passa por Sapucaia, passa por Canoas, passa por vários municípios e chega em Porto... Não pode pegar um passageiro, ele tem que vir de forma direta. Por que isso não é compartilhado com os municípios vizinhos, essa conta e essa... né? Para que a gente possa utilizar melhor o transporte. Então tem muita discussão em cima disso, tem muita coisa que precisa ser falada para que a gente possa melhorar. Os ônibus também, para a gente ter as centrais dos ônibus que venham as linhas até um centro, para que a gente possa fazer a baldeação, como a gente diz, né? Que a gente possa fazer essa... Então tem muita coisa para ser discutida, mas a gente vem trabalhando forte. O mínimo que se conseguiu, por termos feito lá no passado algumas mudanças, as retiradas dos cobradores, algumas outras alterações no transporte, nós conseguimos manter por 3 anos a passagem a R$ 4,80. Hoje precisava, porque o aporte do governo do município é muito grande e nós precisávamos fazer esse reajuste, que foi o mínimo, como tu disseste. Em outros locais, outros municípios, a passagem é muito mais alta, mas o prefeito se preocupa muito com a questão do trabalhador que precisa todos os dias tiramos algumas isenções lá no passado também de pessoas que não precisavam ter essa isenção. A gente entende que quem precisa tem que ter esse direito, mas quem não precisa tem que ser retirado para que a gente possa colocar isso na redução da passagem. Vereador Jonas, tuas considerações sobre o transporte público aqui de Porto Alegre. Teve esse aumento, como a gente comentou, 20 centavos, mas a população nunca gosta, né? Tuas considerações. Historicamente, o transporte em Porto Alegre tem uma relação com o Sebastião Mello. Sebastião Mello vivia lá na ATP. E hoje a ATP recebe R$ 180 milhões ano. Vai direto para o caixa das empresas.
Só que a EPTC foi tão sucateada que não fiscaliza isso. Então eu não sei, por exemplo, onde está indo o dinheiro. Eu sei que os ônibus estão precários, podres, pegam fogo, não cumprem horários. Eu sei que a população perdeu 39 linhas desde a pandemia até aqui. Eu sei que a passagem hoje ela é subsidiada pelo prefeito, como se diz, ou seja, 180 milhões de reais. Por isso que ele está chorando que não tem dinheiro para a saúde, ele está tendo que botar no transporte, só que não melhorou o transporte, não qualificou o transporte. Diziam que tinha que privatizar a Carris, porque ela tinha 50 milhões de déficit anual, mas agora a gente tem 180 milhões de déficit que vai dinheiro direto para as empresas. Ou seja, não podia botar dinheiro na empresa pública, mantida pelo poder público, por servidor público, mas eu posso botar 180 milhões de reais nas empresas privadas, mantidas pelo privado, sem ter fiscalização, sem ter nada, sem saber se isso vira realmente conserto de motor, se isso vira salário. Aliás, 3 mil cobradores, foi prometido que eles não seriam demitidos. Houve aqui a extinção do cargo de cobrador, que piorou o serviço. Agora está mais demorado, porque o motorista dirige, cobra e ainda tem que dar informação onde o passageiro vai descer. Pelo amor de Deus, gente, aquela frase, né? Canta, assovia, chupa cana, toca flauta, tudo junto. Não dá. Esse modelo está dando errado. Nós temos que revisar o transporte público todo da cidade, discutir os modais. O governo não quis discutir os modais. Outros, por exemplo, carro privado, os aplicativos. Eu propus uma CPI dos aplicativos e o governo se mobilizou rapidamente à época e soterrou a minha CPI, que eu queria discutir por que as empresas de aplicativo não contribuem com impostos para a cidade e esse imposto não vai, por exemplo, para subsidiar ônibus de lotação, que poderia, que é o transporte coletivo, que a gente deveria investir com mais força. Então, há uma série de problemas no transporte da capital. Se a gente não debater, e o governo não quer debater isso, o governo quer continuar mandando subsídio para os ônibus e vai do jeito que vai, continua os ônibus perdendo passageiros porque as pessoas estão usando aplicativo, continua umas empresas de aplicativo não contribuindo com o imposto municipal. Vou dar um exemplo. Caxias do Sul fez um aplicativo próprio da prefeitura e recolhe imposto para a prefeitura. E Porto Alegre não quer fazer, eu já propus, está na mesa do prefeito, um projeto indicativo aprovado aqui na casa, vai recolher imposto para a cidade, a empresa tem que pagar, porque, por exemplo, tem uma empresa, que eu até nem vou citar o nome aqui, ela não contribui com Porto Alegre, e leva milhões e milhões de reais todos os anos, e as pessoas usam, e é isso. Então, a gente precisa regulamentar todo o tipo de transporte que tem na capital. E nós precisamos fortalecer o transporte coletivo, porque é ele que vai evitar poluição, é ele que é mais ecológico. A gente tem que se conectar com um debate ambiental sério, porque nós estamos diante de uma crise climática que a gente falava anteriormente de alagamentos. Isso é porque a gente está superaquecendo o planeta com queima de combustível fóssil. Então a gente está deixando circular muito mais carro, porque não qualifica o transporte. Não adianta ficar botando subsídio na empresa, conservou o valor da passagem, mas o prejuízo social é enorme. Esses 180 milhões, para mim, faz falta na saúde, faz falta na educação, e agora a gente está correndo atrás de recursos para ver se resolve os problemas quando tem má gestão, má aplicação do recurso público. Dinheiro público não é para dar de presente para empresário. Se criou a empresa de ônibus, vai se virar sozinho, ou então abandona, larga o osso. Por que essas empresas estão aqui há mais de 40 anos e não largam o osso para outras empresas? Porque a gente não faz uma nova licitação, elas abrem mão. Os consórcios abrem mão e a gente vamos trazer a empresa de fora. Quem é que quer fazer o serviço bem feito fora, sem ter que a gente gastar com subsídio? Então, para mim, subsídio para o transporte público só se tiver um conselho de verdade. Hoje, o conselho do transporte da cidade não tem os trabalhadores, não tem a população representada. Pessoal, vou ter que encaminhar agora para o final do programa, porque está estourando o nosso tempo. Mas começo aqui com o vereador Rafael Fleck. Vou dar um tempinho a mais, vereador, como o senhor e a vereadora Grazi não vão poder, enfim, discorrer sobre o transporte público. Então, tempinho a mais, sua mensagem final aí para a nossa audiência, vereador. Só rebater o que o vereador Jonas falou. O subsídio é um instrumento em todo o planeta, né? Não é só Porto Alegre que inventou. Vários países de primeiro mundo investem e subsidiam a passagem como forma de manter a passagem num nível aceitável. Então, assim, em relação ao transporte, a questão dos coletivos também é uma nova modalidade e uma questão cultural das pessoas que preferem utilizar o aplicativo do que usar o ônibus hoje na cidade de Porto Alegre ou qualquer uma cidade aqui da nossa região metropolitana.
porque é mais fácil, é mais acessível, pega na porta, ele não tem que caminhar, mais segurança. Então, por isso também que as linhas cada vez mais estão deficitárias, e aí vem o subsídio para a gente tentar, então, manter o mínimo de linhas de ônibus funcionando. Então, gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que o governo tem enfrentado um bom debate. Eu, pelo menos aqui, tenho feito no meu mandato um grande debate com a oposição, de forma muito respeitosa. Tenho votado muitas coisas boas que a oposição propõe. Acho que não é porque o governo tem a maioria que o governo tem que passar a patrola, né? A gente tem que discutir. E através aqui da liderança aqui da Cláudia, do vereador Sequinha, a gente tem conseguido aprovar muita coisa, muitas emendas da oposição, né? Então isso é uma forma que também o governo quer discutir, né? E da minha parte é isso. Eu acho que daqui mais 100 dias eu queria voltar aqui com mais novidades. Eu acho que nós vamos logo ter uma novidade muito importante, que é zerar a fila na educação infantil. Muito obrigado, vereador Fleck. Vereadora Grazi, assim como o vereador Fleck, um tempinho a mais, já que vocês não participaram da rodada do transporte. Tá certo. Mensagem. Na verdade, nós do PSOL já viemos há muito tempo discutindo sobre a tarifa zero, né? Nós ainda acreditamos que é possível o trabalhador e a trabalhadora, as pessoas que dependem do transporte público, não precisem pagar. E isso é um debate que cabe para um outro programa, né? Que a gente vai precisar estar conversando sobre lugares que deu certo, né? Como tem funcionado, como tem gerado. O transporte público é uma incógnita, porque realmente as pessoas que dependem do transporte público não têm como pegar outra coisa, precisam do ônibus, né? Precisam se movimentar. E eu faço aqui um registro de uma reivindicação que a gente escuta muito dentro das nossas comunidades, é a dificuldade das pessoas saírem aos domingos. Porque tem lugares que não há ônibus no domingo. Então, no domingo, que é o dia de tu estar em casa, poder passear, tu não consegue sair de casa porque não tem transporte. Eu quero também agradecer esse momento. Acho que é um momento bastante importante de debate. São 100 dias aí de experiências, vivendo novas experiências. Eu tenho procurado também entender esses processos. Converso muito com a Cláudia. A Cláudia é uma vereadora que tem me ensinado muito dentro desse processo, principalmente porque nós estamos em lados opostos, mas a gente também tem o mesmo objetivo, que é poder pensar o melhor para a sociedade, para a nossa comunidade. Tenho dividido a pauta da educação, da cultura e do esporte com o Fleck, é o nosso presidente na SES, então é uma pauta que é eu, né? Eu sou uma professora já há muito tempo, e a gente quer, é isso, a gente quer uma sociedade, a gente quer uma Porto Alegre, que ela seja para todos, né? Eu quero muito poder trazer para o debate, para a centralidade do debate, as nossas periferias, né? Só para concluir um exemplo, né? No dia do aniversário de Porto Alegre, me chamou muita atenção. Eu tinha acabado de fazer um conteúdo com as periferias, perguntando para as periferias o que elas queriam de aniversário da cidade. O que seu bairro precisava de presente, né? E esse foi o conteúdo que nós colocamos na nossa rede social, uma resposta das comunidades. E aí eu fui ver a rede social da prefeitura fez um vídeo lindo sobre Porto Alegre, mas o centro da cidade. Então, assim, eu quero muito que as periferias estejam no centro do nosso debate. Perfeito. Vereadora Grazi, obrigado pela tua participação. Vereadora Cláudia Araújo, sua mensagem final, 1 minutinho, vereadora. Só queria dizer que se o governo federal, e que nós somos parceiros lá em Brasília, conseguir subsidiar o transporte, com certeza nós conseguiremos chegar na tarifa zero. Precisamos muito desse subsídio federal. Agradecer por poder estar aqui com vocês, falando mais um pouco sobre o nosso governo, que trabalha incansavelmente para melhorar a vida das pessoas e a vida da cidade. Obrigado, vereadora Cláudia, um bom trabalho. Vereador Jonas, 1 minutinho. Então, deixar o meu abraço aqui, a satisfação de estar com vocês conversando, dialogando sobre a Porto Alegre. A gente está na política para construir direitos e muita gente ainda não tem direito à moradia digna, assistência social, 14% é o número de aumento de pessoas em situação de moradia de rua. O SUS, a fila está maior. A educação, tem criança no ensino fundamental que não consegue acessar a escola. Só na região da Restinga faltam 1.000 vagas de ensino fundamental,
porque o governo estadual lavou as mãos, não constrói escolas, fechou mais de 100 nos últimos anos e o governo municipal também não abraça. Há muito a fazer em Porto Alegre, por isso que estamos na Câmara fazendo essa luta coletiva e a gente vai com certeza encontrar caminhos quando a gente ouvir de fato a população. Obrigado, vereador Jonas. Agradeço a presença de todos aqui no Porto Alegre em Debate, que fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!